que é ciência? Conhecimento sistematizado através de um método científico. Decorou bem, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que Pode ser replicável e contestável. replicável, contestável e sistematizado. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que você padroniza Outra pessoa. outra pessoa. Você organiza o conhecimento. É possível repetir o que você fez. Sim. E o resultado não é definitivo. Você pode contestar se está realmente aquilo ou não. Pode contestar. O que é que significa contestar? Qual foi a palavra que eu usei ontem? Falseado, exatamente. É só isso que é ciência? Reina, depois você recolhe para mim, por favor. Só isso é ciência? Só essas três características bastam para definir uma disciplina do conhecimento humano como ciência? Sim. Vocês concordam com isso? Todo mundo concorda? Bora, gente, acorda? Sim. Muito bem. O que é o método científico? Oi, gente, bom dia. É a lógica aplicada à geração de conhecimento. Lógica aplicada à geração de conhecimento. O que é que isso quer dizer? O que é lógica? A noite foi boa, né, gente? O que é lógica? Acorda, gente. O que é lógica? Tem sentido. O que tem... Não. Se você for pelo sentido popular da palavra, lógico é aquilo que faz sentido. Nós não estamos usando sentidos populares aqui. É uma premissa? Não. Eu falei rapidamente ontem, vocês devem se lembrar vagamente da escola o que é lógica. Tipo, sim ou não. Ou sim ou não é binário. Lógica binária. Lógica é um método para se determinar a veracidade de uma afirmação. Então, a partir de uma série de premissas, você deriva se a conclusão é verdadeira ou não, com dado grau de certeza. Vocês vão ver mais tarde com Renata que existem dois métodos principais, que eu não vou entrar neles agora. Mas, basicamente, o que eu quero dizer com lógica aplicada ao método científico? É a observação, a pergunta, a hipótese. Essa é a estrutura do método. Deixa de ser uma lógica, né? Vocês foram dormir que horas ontem, gente? Umas 10. A lógica é de que você tem conhecimento prévio e vai gerar mais alguém muda. A lógica precisa ser completa. Eu estou dizendo com palavras diferentes tudo que a gente disse ontem. Oi, qual é a lógica por detrás do método científico? Olha. Essa hora assim. Aham. A aula já começou, tem 10 minutos. Lógica por detrás do método científico. Eu não sei. Eu não consigo pensar agora. Alguém sabe qual é a lógica por detrás do método científico? Qual é o sistema lógico no qual o método científico está baseado? Em outras palavras, qual método de determinação de verdade que nós usamos? É hipotético dedutivo? Hipotético dedutivo. A gente vai entrar nele hoje com mais detalhes. Mas ontem a gente viu
O que é uma pergunta? O que é uma pergunta? Eu tô calmo. Vocês que estão nervosos. É algo que surge a partir de uma lacuna no conhecimento, Pouco antes disso. de observação. Uma observação é uma pergunta? Eu quero o raciocínio completo. Não pode gerar. Não. Você observa, você pensa e estrutura. De forma de pergunta. Então, mais especificamente, uma pergunta científica é um questionamento derivado de uma observação sobre como o mundo funciona. Vocês concordam com isso? Sim. Faltou alguma coisa nessa definição? Faltou. É um questionamento derivado de uma observação sobre como o mundo funciona. Uma pergunta científica. O que é que falta nessa informação? Ela vai conter os elementos para formular uma hipótese? Falta uma palavra. A gente ainda está na pergunta. A hipótese vem depois. Que é testável? Que é testável. Se não é testável, se não é contestável, não é ciência. Beleza? Quais os ingredientes de uma boa pergunta? Uma lacuna de conhecimento. Uma lacuna no conhecimento, ou seja, algo que você não sabe. Além disso, Conhecimento teórico. que tem uma boa justificativa. Qual foi a... Conhecimento teórico. Bom conhecimento. Embasada num conhecimento teórico prévio. Só isso? Eu posso colocar também como especificidade? Especificidade. Sim. Então, uma boa pergunta ela tem que ser embasada. Se ela é embasada, por consequente, ela tem uma boa justificativa. E ela tem que ser específica o suficiente para poder ser respondível. Certo? Qual o papel da teoria no conhecimento científico, Sulamita? Qual o papel da teoria no conhecimento científico? Embasar o conhecimento científico. Embasar o conhecimento científico? Mais alguma coisa além disso? O que é uma teoria? Conjunto de hipóteses testáveis. Então, qual é o papel da teoria? O que é sistematizar? O que é a teoria neutra de Hubble? O que é que ela faz? Vocês viram teoria neutra no seminário de comunidades? Quebra o paradigma da teoria de nicho, né? O que é a teoria de nicho? Os organismos, eles ocupam dimensões definidas. Isso é a teoria de nicho ou isso é a definição de nicho? Seria a definição. Falar com o pessoal do Coffee Break para deixar um café aqui de manhã, porque o bicho está pegando. Oi, qual é o papel da teoria no conhecimento científico? Vocês que chegaram atrasados. O papel da teoria no conhecimento científico. Elias, que entrou por último. Toda a teoria. Eu acho que ela é o ápice. O ápice. Defina ápice. Tipo, quando a gente está fazendo ciência, está em busca do conhecimento científico, que segue todas aquelas etapas, meio que o objetivo é chegar na teoria, sabe? O que é teoria? Com suas palavras, não repetindo o que eu falei ontem. Tá bom. Mas eu não lembro já exatamente. Ótimo. Mas pode ser válido.
Pode ser o ápice, pode ser também o embasamento. Pode ser também um embasamento. Por isso que eu perguntei o que é que você quer dizer com ápice. A teoria é... Vamos facilitar. Teoria, hipótese, premissa e previsão. Pode ser uma possível resposta do seu problema embasada em teoria. Conhecimento prévio. A premissa é uma informação que vai te levar a criar uma hipótese. Premissa é uma informação. Você assume algo, só a premissa. Você assume algo como verdadeiro. Definição. Premissa é algo que se define como verdadeiro para o seu sistema lógico. Previsão é baseado nas suas premissas, o que você pode supor que a hipótese vai ser? Não que a hipótese vai ser, mas... Qual a diferença entre hipótese e previsão? Hipótese e previsão, diferença. A hipótese é testável, a previsão não. Vocês acham que faz sentido isso? A previsão você... E se a previsão estiver errada, você não testou ela? Não, mas você vai estar testando uma hipótese. A previsão não é através do método científico. Previsão do tempo? Certo. A previsão de um fenômeno que você quer saber se ocorre ou não. Tá faltando alguma coisa nessas 4 entidades? Vocês estão sentindo falta de alguma? Da lei. Não sinto a falta dela. Você não sente falta da lei? Anarquista? Anarquismo científico? Você sabe que isso existe. Chamo de lei. Estou perguntando se vocês estão sentindo falta. Eu não estou afirmando que existe alguma coisa faltando. Acho que é a lei. A gente tem que tirar a previsão. Tem que tirar a previsão? Por quê? Porque ela não faz parte do método. Não? Não. Você já viu quando você elabora um projeto que está escrito resultados esperados? Resultados esperados. Isso é o quê? É o que você preveu. Pois é, mas foi. A gente não falou disso ontem, mas não significa que ele não faça parte. Pois é. Resultados Não, esperados, você você faz hipótese? Não, você faz, eu acho que você faz alguma coisa prevendo, né? Já fazendo uma previsão. Mas a hipótese, porque a hipótese é uma afirmação. A previsão você testou, mas não tem um resultado conclusivo? O que é que vocês acham? Acho que a previsão não testou. A previsão não testou? Não, acho que a previsão é só uma coisa que você acredita através da lógica dedutiva e Dedutiva? dedutiva. A gente vai entrar com mais detalhes nessa palavra. Guardem essa palavra. Lógica dedutiva. O que é teoria? Conjunto de hipóteses, testadas e corroboradas. O que é uma hipótese? Sobre o sistema. O que é uma premissa? Verdade. O que é uma previsão? É uma previsão. O que é que você faz com a hipótese? Quando você testa alguma coisa, quais são os 2 resultados possíveis? Sim ou não? Sim ou não. Sua previsão é o que você acha que vai acontecer quando você testar sua hipótese. Então, embasado na teoria, quando você elabora uma hipótese, você já tem uma ideia da resposta que você vai ter. Essa ideia da resposta que você vai ter é sua previsão. Em outras palavras, é os resultados esperados do seu projeto. Lembre que eu falei embasado na teoria. Não é previsão do futuro,
quiromancia, cartomancia, nada disso. Então, como eu já vi que vocês têm muitas dúvidas... Cadê, rapaz? Funciona? Quais são suas dúvidas de ontem? Ontem vocês tiveram milhões de dúvidas durante o dia. Eu não consigo acreditar que todas tenham sido sanadas durante a noite. Vocês não dormiram tão bem assim. Eu tenho uma. Diga. Essa maneira de fazer ciência a partir de meio de hipótese dedutiva não é a única também, né? Uhum. Tem outras estatísticas que também não vão usar a hipótese assim também. Então, duas coisas aí. Estatística é um método que você usa para determinar se sua hipótese foi corroborada ou não. Mas o método hipotético dedutivo não é o único método de se fazer ciência. Você também pode fazer, por exemplo, modelagem. Na verdade, quando você está fazendo o hipotético dedutivo, você está criando um modelo de como o mundo funciona. Se não me engano, vocês viram isso na palestra do D2, do Marcelo. Ele deve ter falado com vocês sobre modelos em ciência, não é verdade? Então, quando você está fazendo modelagem de um sistema, você não está se enquadrando exatamente no método hipotético dedutivo. Porque você não está criando uma hipótese, você não está fazendo um teste de premissa. Você pode fazer isso depois, quando você cria o seu modelo. Mas existem outras maneiras também, menos comuns, de se fazer ciência. O método nomológico alguma coisa, me escapou o nome agora, posso olhar para você depois. É um método de se fazer ciência com base em entidades que têm forma de lei, que é um caso meio à parte que a gente não vai entrar aqui agora. Mas não, o hipotético dedutivo é o mais aceito, mas nem por isso ele é absoluto, nem por isso ele é incontestável. Mas dentro da modelagem, assim, cabe uma hipótese também? Cabe. Quando você faz seleção de modelos. Cada modelo é uma hipótese sobre como o seu sistema funciona e você vai escolher o modelo ou hipótese que mais se adequa ao padrão que é observado. Então, eu não queria entrar na palavra de modelagem agora, mas a gente pode entrar. Fazer ciência, na verdade, é fazer modelos. Nada mais do que isso. Você está criando um mapa do mundo real e, como todo mapa, ele sofre uma série de simplificações e você chama aquilo do seu modelo explicativo. Pode ser explicativo ou pode ser preditivo. Ou seja, ele pode simplesmente explicar como o mundo está acontecendo ou ele pode fazer previsões sobre como o mundo vai ser. Que esses são os modelos mais poderosos, são o que a gente busca na ciência, na verdade. A ciência busca fazer previsões, não só explicar como o mundo é, mas fazer previsões como o mundo vai ser a partir de agora. Porque senão é basicamente coletar fatos. Por isso que a gente vai fazer os experimentos para determinar o que acontece quando alguma coisa varia. Vocês vão ver isso amanhã com o Bruno. Você pode ter teste de hipóteses com modelos, e modelos, nesse caso, modelos matemáticos ou modelos baseados em indivíduos, não modelos conceituais? Pode sim. Você trata cada modelo como uma hipótese e aí você seleciona o que melhor descreve os seus dados. É uma estrutura lógica um pouco diferente da estrutura que a gente vai ver aqui, mas é uma das estruturas que está mais crescendo na ecologia hoje em dia. Se você procurar por estatística de verossimilhança e seleção de modelos, você vai encontrar muita coisa. A maioria dos trabalhos publicados em revistas de alto impacto hoje em dia já não usa mais a estatística frequentista, usa a seleção de modelos. Estatística frequentista é a estatística que todo mundo está acostumado, é que quando você tem um valor de P, você faz uma nova, você faz uma regressão, você trabalha com a frequência dos seus dados. Na estatística de verossimilhança, você tem modelos que relacionam os fatores que você acha que são importantes. Então, se você quer medir a distribuição da espécie com base em modelos que levam em conta temperatura, distribuição de alimento, umidade, distribuição de refúgio, presença de predador, você cria modelos diferentes. Esses modelos são equações com diferentes parâmetros e seleciona a que melhor vai explicar o seu conjunto de dados. Sempre com
compara com o modelo nulo, assim? Não. Não. No melhor dos casos, você tem um modelo nulo, que é como tudo seria se nada acontecesse. Ou seja, são modelos de ausência de força. Se você não tem interação, se você não tem predação, se você não tem efeito de clima, de microclima, de nada, você esperaria uma distribuição aleatória da sua espécie. Então você pode ter um modelo aleatório e tratar ele como sendo o modelo nulo e comparar como os outros modelos explicam melhor em relação a esse modelo nulo. Dá para fazer isso tranquilamente. Requer um treinamento em estatística diferente, mas se vocês quiserem, tem uma disciplina muito boa que vai começar em outubro aqui, talvez vocês possam pegar como ouvintes ainda, que é o Paulo Inácio que vai dar. Eu recomendo fortemente, se vocês têm interesse em verossimilhança e seleção de modelo, que vocês peguem essa disciplina. Vai mudar a vida de vocês. Mais dúvidas? Ninguém tem mais uma dúvida sobre ontem? Ficou tudo tão claro assim? Então tá.